Meus amigos, a partir de hoje o programa Nota 10 vai estar fazendo aqui na internet uma série de entrevistas com pré-candidatos a vereador na cidade de Bauru. Estou aqui com meu amigo Eduardo Borgo, que vai ser candidato. Você é bauruense, Eduardo? Sou bauruense, Tubá. Tenho 39 anos, nasci aqui em Bauru. Os meus pais nasceram aqui em Bauru, meus avós são de Bauru. A gente tem um trabalho muito grande na cidade, tá? A família nossa é bem conhecida na cidade, é a família Borgo, né? Que às vezes tem até confunde com outro nome parecido aqui em Bauru, mas nossa família é daqui mesmo. E eu tive, na verdade, acho que 1 ano fora de Bauru só. Eu fui morar em Belém do Pará, a serviço, mas há 39 anos aqui trabalhando, brigando pela cidade. Trabalhou com o que já? Tubá, eu já fui servente de pedreiro, fui motorista, fui segurança, trabalhei como estagiário da CDHU, na verdade, muito tempo. Hoje eu sou advogado, há 10 anos que eu advogo, minha especialidade é na área criminal. E também estou aí no meio político já faz 20 anos. E o partido? Estou no PTB. Eu me filiei, na verdade, em outro partido, fiquei até 3 anos atrás, tá? E depois eu me desfiliei. Eu acho que deu um ciclo que terminou, acho que eu fiz o que eu podia naquele partido. E eu recebi um convite de um empresário de Bauru, do Toninho Gimenez, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, uma pessoa que eu gosto muito, tá? Considero ele como um irmão meu, tá? Um grande respeito. E na época ele me chamou. Ele foi até interessante que ele foi convidar o Caio Kobe para ser candidato no partido, e o Caio acabou não vindo para o PTB, e o Caio falou: "Ô, Toninho, por que você não leva o Borgo? O Borgo está sem partido, tem uma experiência na parte eleitoral, na parte política." O Toninho me chamou e eu falei: Toninho, pelo que eu conheço de você, do seu trabalho, da sua idoneidade, onde você for, eu vou junto com você para te ajudar. E era o PTB, tá? Que também tem à frente do partido no estado de São Paulo o deputado Campos Machado, que é uma pessoa que tem auxiliado bastante a gente, dando uma retaguarda muito grande, tá? O Campos, ele é um homem de partido, é um homem leal, tá? E ele dá total liberdade para o Toninho aqui, para o nosso PTB aqui em Bauru, para a gente trabalhar. Qual vai ser o foco principal que você pretende fazer nesses 4 anos que você pretende se candidatar e ser vereador de Bauru? Olha, é bem importante dizer que a lei eleitoral, ela admite uma pré-campanha, tá? Então nós nos colocamos na condição de pré-candidatos, aonde temos autorização da Justiça Eleitoral de fazer essa pré-campanha, tá? Externando as nossas qualidades, os nossos pontos positivos, e eu acho que isso é muito importante para a população. A lei eleitoral agora ela mudou, de 3 meses de campanha ela vai para 1 mês e meio, e de televisão, que era 1 mês e meio, ela vai para 1 mês, tá? Sendo autorizada essa divulgação dessas qualidades, desses seus objetivos pela internet, inclusive até no dia da eleição, só não pode pedir voto, tá? Essa é a objeção que a lei eleitoral faz. Então eu acho muito importante esse tipo de programa, de entrevista, de trabalho, tá? Porque o eleitor ele tem que conhecer as pessoas que estão colocando o seu nome à disposição. Eu vejo até alguns vereadores que têm medo, às vezes, eu não sei, não aparece muito, não se coloca para a população, e o eleitor tem que saber quem são os seus candidatos, porque depois ele vai cobrar. E se a pessoa não externou, não demonstrou qual que é seu ponto de vista a respeito de alguns projetos, de algumas opiniões aqui em Bauru, fica difícil cobrar. Imagina um certo tipo de um projeto que tem na cidade de Bauru e que a pessoa votou num candidato, chega lá na frente e ele toma um posicionamento completamente diferente daquilo que o eleitor pensa. Então por isso que tem que ter, vai ser um tempo curto de campanha, tá? E eu acho que o eleitor ele tem o direito e, por outro lado, também o dever de pesquisar pelos seus candidatos, tá? Eu, na advocacia, na experiência que eu tenho na parte legal, na parte de lei, de fiscalização, eu pretendo trabalhar como um fiscal da lei mesmo. Não tenho problema nenhum com ninguém, sabe? Minha vida é um livro aberto, inclusive até os problemas que eu passei na minha vida, todo mundo sabe disso, eu não tenho nada a esconder, tá? Vou fazer uma campanha sem dinheiro, sem sair devendo nada para ninguém.
Então eu vou ter liberdade para cobrar quem tiver que ser cobrado pela nossa cidade, sem medo e doa quem doer, Tuba. A gente está vendo que o Brasil está vivendo um problema de corrupção muito grande. Eu acho que o seu foco principal vai ser em cima disso. Tuba, o trabalho do vereador, do parlamentar, é legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Tá? Às vezes, eu vejo tantas leis, eu vi uma discussão esses tempos na Câmara Municipal sobre os carroceiros para proibir carroças, e aí veio um vereador falando que tinha que dar uma bolsa carroceiro para quem tirar. Sabe, eu vejo que às vezes é um afã, assim, uma vontade de fazer lei e na verdade não há necessidade. Eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo, se tiver uma fiscalização efetiva no Poder Executivo, tá? Até dentro do Poder Legislativo, das autarquias, empresas públicas, secretarias, eu acho mais interessante, porque dinheiro tem, Tuba. A gente paga muito imposto, municipal, estadual, federal, tá? Agora, nós estamos vivendo um câncer, que é a corrupção. E não pensa que é só em Brasília que tem corrupção, não, porque aqui tem bastante. Só que o Ministério Público, ele não dá conta de correr atrás de tudo isso aí. E nós temos hoje 17 vereadores que dá para fazer esse papel de fiscalização e ajudar o Ministério Público, ajudar a polícia. Acontece que muitos, às vezes, têm medo. E nós escutamos, às vezes, coisas dos bastidores que é de arrepiar tudo. Agora, o que acontece? O vereador, ele tem imunidade parlamentar. Ele pode falar o que ele pensa aqui na cidade, porque ele não responde por crime de opinião, calúnia, injúria, difamação, dentro do mandato, óbvio. O cidadão que pretende se candidatar, ele já responde. Então, às vezes, nós somos cerceados, porque nós não temos a imunidade parlamentar, e mesmo assim eu ainda tento fazer minha parte de fiscalização. Tá? Há pouco tempo atrás, não aqui em Bauru, tá? Mas eu entrei com uma liminar quando o ex-presidente Lula foi assumir a Casa Civil. Eu entrei com uma ação aqui em Bauru e eu consegui uma liminar na Justiça Federal, onde o presidente Lula foi impedido de assumir. Quer dizer que você participou daquilo tudo? Participei, e foi antes da decisão do Supremo Tribunal Federal do Gilmar Mendes. Esse processo ainda está em andamento. Tá? Muitas pessoas não sabem, mas teve um loteamento aqui em Bauru que deu grande problema, Bauru, tá? Que eu fui a primeira pessoa a entrar com uma ação na Justiça para pedir explicações, o porquê que tinha sido apoiado, porquê que tinha sido liberado. Foi uma votação ali em dezembro, meia conturbada. Teve até um vereador que isso saiu na imprensa, disse que tinha boatos na cidade, que tinha saído dinheiro para um, para o outro. Surgiu um problema em cima disso e eu entrei na Justiça. Foi a primeira ação, até antes do Ministério Público. Eu não fico alardeando, tá? Porque o meu interesse é pela cidade. Eu quero que a minha cidade se dê bem. E não entrar com uma ação com questionamento para criar dificuldade e vender facilidade, como tem gente que faz. Não é essa a minha intenção, eu quero o bem da minha cidade. Então é nesse sentido, Tuba, eu quero trabalhar na área da fiscalização, tenho uma experiência grande na área da saúde, tá? Eu advogo na área da saúde, inclusive, sem cobrança, sem honorários, para as pessoas. Acho que é um mês mais ou menos, uma pessoa entrou em contato comigo, que eu não conhecia, assim, do Facebook, por nome, mas nunca tinha conversado pessoalmente. E essa pessoa me pediu ajuda, falou, olha, eu tenho um parente que está internado, está com hemorragia, há 4 dias sangrando, e ele vai morrer. E precisa de uma vaga no hospital estadual, porque ele vai acabar morrendo, já tomou 8 bolsas de sangue. Ele me acionou, me pediu essa ajuda. Eu entrei com uma ação na quarta-feira, no feriado. Tirei o juiz da casa dele na parte da tarde, porque o plantão é de manhã. Consegui uma ação, uma antecipação de tutela, uma liminar. No mesmo dia, essa pessoa foi internada, fez a endoscopia e salvou a vida dela. E vários outros casos, tá? Eu atuo bastante na parte de medicamento, tratamento para hepatite e tal, que é um negócio que me dá prazer. Político, Tuba, ele tem que gostar de gente. Ele tem que ser predestinado para gostar de gente. Ele tem que se sentir bem com isso. Eu vejo algumas pessoas que entram na política e, sei lá, ela não se dá bem em conversar com as pessoas, parece que ela tem medo do povo. E a política não é lugar disso.
Porque por mais que você tenha boas intenções, por mais que você seja um bom administrador, um bom fiscal, um bom parlamentar, para chegar lá você precisa de voto. E ou você conquista o voto trabalhando, gostando das pessoas, expondo o seu trabalho, ou você vai conseguir o voto comprando as pessoas. E aí tem um preço. Aí depois, quando ela entra, ela tem que pegar de volta esse dinheiro. Vou fazer uma campanha barata, tá? Eu não tenho condições e também não quero ficar devendo nada para ninguém, tá? Óbvio, ajuda de um amigo, de outro, de um parente, um pouco que der. Só que não vai ser uma campanha baseada em churrascos, em pagamento de cerveja, em promessas. É isso até que a gente estava conversando aqui antes da entrevista começar. Muitos pré-candidatos, eles saem prometendo que vai trazer hospital, que vai fazer casa, que vai... Não vai, é mentira. Ele pode lutar para isso, ele pode auxiliar o prefeito, ele pode ir atrás de um deputado, mas ele prometer para o eleitor que ele vai trazer ali, olha, eu vou trazer um posto de saúde aqui. Não é ele que traz. Não é ele que decide? Não é ele que decide, ele pode lutar por isso. Aí sim, eu acho que é mais certo, é mais leal ao cidadão falar, olha, eu vou fazer de tudo, eu vou lutar, mas não depende de mim. Porque qualquer projeto do legislativo que gere gastos ao executivo, ele é inconstitucional, você não pode gerar gastos. Ou então você tem que indicar de onde vai vir esse gasto. Então tem que deixar bem claro para o eleitor, olha, o meu trabalho é esse, o trabalho de um vereador é restrito. Aí entra a parte de fiscalização, porque a fiscalização não tem limites, quanto mais você fiscalizar, melhor. Ou seja, o vereador é um grande fiscal do povo, né? Ele é um fiscal, ele acaba auxiliando o Ministério Público e ele é a voz do povo ali dentro. E agora, Tuba, é interessante porque com as mídias sociais, as pessoas têm mais contato com o seu vereador. Sim. Sabe, um eleitor, ele tem algum problema, ele sabe de alguma coisa irregular que está acontecendo, ele tem acesso ao Facebook, por exemplo, que é uma ferramenta espetacular para ele chegar até o seu vereador. Então ele pode fazer denúncia ali, às vezes tem medo de fazer uma denúncia que não convém, que não tenha provas, ele pode colocar lá na mensagem para o vereador, olha, levanta isso, pesquisa isso. A interatividade com o eleitor, com o cidadão é muito grande. Eu pretendo, se eleito, trabalhar nessa área, vou fiscalizar mais fielmente a área da saúde, até por problemas particulares que eu tive, tá? Que eu andei há 5 anos, eu venho andando de hospital em hospital e tenho conhecimento disso. Tá? Então pretendo fiscalizar muito a área da saúde, tá? A área da cultura, que agora eu estou aqui de terno, porque eu estou no horário de serviço, mas... Aonde eu queria chegar. Além de ser advogado, olha só, todo distinto, cheio de gravata, para gravata, ele também é, eu falo puxador. Puxador de samba enredo da escola de samba, da Coroa Imperial. É engraçado porque a gente não tem muita hora para trabalhar. É feriado, às vezes domingo, sábado, sai 10 horas da noite do escritório. Mas normalmente, assim, quando saio do escritório 6, 7 horas, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é botar minha bermuda, meu chinelão, minha camiseta de cavalo. E às vezes, quando tem oportunidade, eu vou pro samba, eu gosto de tomar minha cerveja, de cantar samba, adoro isso. Então tem muitas pessoas que perguntam, poxa, Borgo, mas de terno fica estranho, né? Porque a pessoa me conhece lá no samba. E às vezes meus colegas da advocacia, da ordem, me vê de bermuda, chinelo, pô, doutor, mas é assim, eu acho que o vestimento do profissional, por mais que a sociedade cobre a imagem, mas o caráter, a qualidade do profissional não está no seu vestimento. A liturgia, acho que da advocacia, ela exige, tá, que nós tenhamos um vestimento aí adequado, né, como eles entendem, um terno, uma gravata para fazer parte de uma audiência, ou no fórum, no dia a dia. Mas eu vou falar a verdade, Tubá, eu me sinto muito mais à vontade com meu chinelão e minha bermuda. Com os 2 filhos juntos. Ah, é melhor. Boa sorte, viu? Muito obrigado, Prazer conversar com você. Essa é a primeira entrevista que nós estamos fazendo aqui pela internet, que nós queremos fazer uma série delas. Então, se você é candidato a vereador, ou se você conhece algum candidato a vereador, faça contato conosco para vir aqui também e dar o seu depoimento, falar o que você pretende fazer se você
se candidatar e se for eleito a candidato. Parabéns, governador. Muito obrigado, Tubã.